Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Hoje nós vamos para a terceira parte do nosso estudo, a bondade e a severidade de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, pela Tua bondade. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, Senhor. Dê-nos graça, dê-nos unção e sabedoria. Nos abençoe a nós aqui, aos nossos irmãos do outro lado, e ensina-nos, Senhor, na Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a bondade, a severidade de Deus, na terceira parte. Eu terminei o último estudo dizendo que isso aqui, que Deus, Ele é absurdamente bom. Eu dei vários exemplos, né? Mas é justo e severo. Deus ama o pecador. Essa é uma frase clichê, né? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E eu disse também que as pessoas seguem uma forma própria de religião. As pessoas criam uma religião para ela, né? Ao invés de olhar na palavra de Deus e ver o que Deus diz. Então, as pessoas seguem uma forma própria de religião, ao invés de aprender de Deus na sua própria palavra, a Bíblia. E eu terminei fazendo uma pergunta. Quem são os que recebem a bondade de Deus? Primeiro, quem recebe a bondade de Deus são os que estão firmes na fé, segundo a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 20. Mas o que diz essa referência? Ela diz, correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema a Deus. Não fique orgulhoso porque você está firme, mediante a fé, está firme no Senhor. Aqueles que foram justificados pela fé, como diz o Espírito Santo em Romanos 5:1, também são os que recebem a bondade de Deus. E Romanos 5:1 vai nos dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são também aqueles que recebem a bondade de Deus, foram justificados pela fé. E por causa disso, eles têm paz com Deus. Pode não ter paz com as pessoas, irmãos, mas tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Estar confirmado na fé significa ser estabelecido pela fé. Em Colossenses, nós temos a palavra do Espírito Santo dizendo, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. O que quer dizer isso, irmão? Enraizados. Você já viu a raiz de uma árvore? A árvore lança raízes para dentro da terra, para a parte profunda da terra, buscando alimento e água. E se houver alguma coisa nesse caminho, como tiver uma casa, por exemplo, ela vai quebrar os passeios, vai jogar parede no chão, mas ela vai. Isso é estar enraizados, é seguir Jesus, custe o que está. Edificados nele, construídos, sabe? Fundamentados. Jesus é o fundamento, a pessoa que constrói a sua vida, edifica a sua vida em Jesus. E confirmados na fé. Como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças.
Essa fé, irmãos, ela está disponível para todos os que quiserem, de acordo com Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Lá está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, primeiro dos judeus e depois do gentio, o que não é judeu, ou seja, todos nós. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, a justiça de Deus, lembra do nosso texto base? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça desse reino. E essa justiça, ela se revela no Evangelho de fé em fé. Crê no Evangelho. Como está escrito: o justo viverá por fé. Viver por fé, irmãos, não é bater a cabeça contra a parede, dizendo: eu creio que não vai me machucar. Vai. Viver por fé não é pular de cima da casa, dizendo, esperando que, crendo que não vai se esborrachar lá embaixo. Vai se esborrachar sim. Lembra de que Jesus disse para o diabo, quando o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, e disse: se você é o filho de Deus, pula daqui lá embaixo. E Jesus vira para ele e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso não é viver por fé, não é fazer dívida esperando que Deus vai trazer. Ele pode até trazer, né, o socorro para pagar aquela dívida. Pode, é claro que pode, mas não, isso não é viver por fé. Viver por fé é buscar o reino de Deus e a justiça desse reino, é viver uma vida reta diante de Deus. Isso é viver pela fé. E aí, qual foi a promessa de Jesus? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. À medida que vamos lendo e meditando na palavra de Deus, essa justiça de Deus vai se sobressaindo, nos educando para viver segundo a vontade de Deus. Isso é fé, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Em segundo lugar, irmãos, aqueles que recebem a bondade de Deus são aqueles que permanecem nessa bondade. Ainda continuando em Romanos, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Severidade para com os que caíram da fé. Que ele está dizendo, em outras palavras, correção. Mas para com você, a bondade de Deus. Mas há uma condição: desde que você permaneça nessa bondade. Está escrito na Bíblia. Para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. É o que diz a Bíblia. É o que diz a palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Romanos. Não sou eu quem está afirmando isso. Permanecer na bondade de Deus significa continuar no estado que nos permite desfrutar da sua bondade. Na Epístola aos Colossenses, novamente: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Ou seja, vocês que, todos nós, né? Nós que éramos no passado estranhos e inimigos. Inimigos de quem? Inimigos de Deus. No entendimento, na cabeça.
né? Pelas obras más que praticavam. Agora, porém, diz o Espírito Santo, Ele os reconciliou no corpo da sua carne. Ele, Jesus, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, lá na cruz, para apresentar a nós, diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para nos apresentar diante dele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus está preparando uma igreja santa, sem mácula. O que é sem mácula? Sem mancha. Mancha de quê? Sem a mancha do pecado. Sabe? Deus está preparando, quer dizer que hoje a sombra, a mancha do pecado na igreja. A mácula. A igreja continua imaculada, mas Deus vai preparar a igreja, ou está preparando a igreja para apresentá-la a si mesmo. Igreja sem mácula, sem ruga. Igreja santa. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas o versículo continua. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Firmes na fé, alicerçados em Jesus Cristo. Não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. São esses, irmãos, aqueles que recebem a bondade de Deus, de modo geral, né? Tem muitas mais coisas que poderíamos mostrar e falar, mas nosso tempo não permite. Agora, quem são então os que recebem a severidade de Deus? Porque a Bíblia diz bondade e severidade. Quem são os que recebem a severidade de Deus? Primeiro, são aqueles que não creem que Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, irmãos. Não há como você chegar a Deus senão através de Jesus Cristo. É impossível a qualquer um ir até Deus por outros caminhos. E é por isso que a Bíblia diz, sabe? Jesus disse para tomarmos o caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas o caminho do cristão, ele é estreito, ele é difícil, ele é árduo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos testemunham de Jesus e dizem que não há salvação em nenhum outro, ninguém, porque debaixo do céu, não, ou seja, na Terra, aqui no planeta Terra, não existe, ou melhor, não é nem no planeta Terra. Porque a Bíblia, quando cita o universo, ela diz os céus e terra. Então, quando diz que debaixo do céu, ela está dizendo tudo que não é do céu onde Deus está. Onde está o trono de Deus. Ou seja, no universo, irmão. Neste universo não existe nenhum outro nome dado entre os homens ou entre quem for, pelo qual importa que sejamos salvos.
Jesus é o Salvador. Jesus é o único. É o Filho de Deus que veio ao mundo morrer na cruz para salvar o pecador, para nos salvar do inferno e nos levar para o céu, nos levar para o Pai. Não há outro caminho. O Evangelho é a mensagem que mostra o caminho da salvação, né? As boas novas de salvação, as boas notícias que levam o homem para Deus, que levam o homem para o céu. Esse é o Evangelho, é a mensagem que mostra o caminho da salvação. O Evangelho aponta para um só caminho, Jesus Cristo, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aqueles que rejeitam Jesus não têm esperança. A esperança deles está nessa vida. Então eles não têm esperança. Aqueles que rejeitam Jesus, né, são aqueles que rejeitam a sua palavra, também não têm esperança. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, revelada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, também não têm esperança. E quando vem o dia mau, eles se desesperam, porque não há esperança. Em Efésios está escrito: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Por hoje, nós terminamos aqui, mas nós continuaremos nesse caminho, mostrando aqueles que recebem a severidade de Deus no próximo estudo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de paz, de alegria junto aos seus, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e sobre a sua casa. Amém.